Gil Rugai foi interrogado por quase 4 horas em frente ao júri que deve decidir até amanhã se ele é culpado ou inocente. O publicitário de 29 anos, mais uma vez, negou que tenha matado o pai e a madrasta. Vamos então direto ao tribunal onde acontece o julgamento em São Paulo com o repórter Eduardo Ribeiro. Eduardo, boa noite. Como é que terminou aí esse 4º dia de julgamento? Boa noite, Ana Paula. Foi um interrogatório longo, mas na verdade menor do que se imaginava. E ele terminou de maneira incrivelmente particular, porque Gil Rugai tinha hoje a oportunidade de falar frente a frente para os jurados, convencê-los de que é inocente. E aí ele responderia as perguntas do juiz, depois do promotor de justiça e só por último, o que acabou agora há pouco, dos seus advogados. Mas no instante em que o promotor falava, ele fez apenas 4 perguntas, a defesa não concordou com o modo como essas perguntas eram feitas e aconselhou Gil Rugai a não responder mais nenhuma pergunta do promotor. Gil Rugai fez isso e, no final das contas, a sessão acabou suspensa, porque houve um grande tumulto, a plateia começou a rir e Gil Rugai pediu a ir ao banheiro. Nós vamos entender um pouco mais do que aconteceu neste 4º dia de julgamento na reportagem de Vinícius Costa. No dia em que seria interrogado, Gil Rugai despistou a imprensa e entrou pelos fundos do tribunal. Uma forma de preservá-lo, segundo a equipe de advogados de defesa. Hoje é o dia que o Gil fala, então nós não queremos o Gil pressionado, tenso. Mas antes dele, 3 testemunhas deram depoimentos em plenário. O motorista de um vizinho da família, mais um vigia que trabalhava próximo ao local do crime e também o ex-sócio de Gil Rugai, Rudi Otto Kretschmar, que deu um depoimento desfavorável ao réu. Ele afirmou que Gil e o pai não se davam bem e que viu uma arma semelhante à usada no crime na empresa deles e que após o assassinato a arma teria desaparecido do escritório. Ele desconfiou do Gil Rugai na segunda-feira, foi em busca desta arma até para confirmar ou não as suas suspeitas. E ele não a encontrou. O interrogatório de Gil Rugai começou exatamente às 13h40 da tarde. Na primeira etapa, ele respondeu apenas perguntas elaboradas pelo juiz. Em plenário, Gil Rugai afirmou que tinha um relacionamento normal com a família e, mais uma vez, negou ter matado o pai e a madrasta. O juiz perguntou: "Você tinha alguma razão para matar a Alessandra?" Gil Rugai respondeu: "Não tinha razão nenhuma para matá-la." "E o seu pai?" perguntou o juiz. Gil respondeu: "Muito menos ainda. Não fui eu e quem foi eu não sei." Em outro trecho do depoimento, o juiz perguntou a Gil como era o pai dele. E Gil disse: "Como pessoa era muito fácil de lidar, era muito divertido. E como chefe, papai era muito rígido, não só comigo, com todos na empresa." O juiz então quis saber se Gil Rugai foi demitido pelo pai. Ele respondeu que sim. "Fui demitido várias vezes, mas nunca por desfalque, como estão dizendo. Foram mais de 10 vezes. Uma hora por ação trabalhista que eu não vi e outra, por exemplo, por atraso de pagamento de funcionário. E a última saída da empresa foi por iniciativa minha." A segunda parte do depoimento foi para responder às perguntas feitas pela acusação. As perguntas, na verdade, Eduardo, que ele não respondeu por orientação dos advogados. Essa orientação dos advogados, para que ele ficasse em silêncio, pode acabar prejudicando ele, o Gil, frente ao júri? E ele volta a responder perguntas amanhã ou acabou o depoimento dele? Não, a fase para inquirir o réu, né, para perguntar a Gil Rugai acabou hoje. Ana, bom, isso pode ser novidade para muita gente, mas o réu aqui, acusado de um crime, ele pode não responder as perguntas que quiser. Ele pode inclusive mentir, ele não precisa, ele não é obrigado a produzir provas contra ele. Só que a interpretação do Ministério Público é que o silêncio dele pesa a culpa. Já, segundo a defesa, a interpretação do silêncio diante dos jurados poderia ser usada contra Gil Rugai. Por isso mesmo, eles preferiram que o promotor não fizesse perguntas porque estava tentando, na opinião da defesa, induzir as respostas. Estava mais discursando do que perguntando. O fato é que Gil Rugai respondeu a 4 perguntas de pelo menos 150 questões que o promotor ainda faria. Ana, Celso. Eduardo, boa noite. Pelo que já aconteceu nesses 4 dias de julgamento, há uma sensação generalizada de que a situação é favorável a Gil Rugai? E é possível dizer isso?
É possível, sim. Não dá para negar essa sensação, mas ela é apenas uma sensação porque os juízes de fato continuam sendo, Celso, os 7 jurados. Percival de Souza é comentarista de segurança da Rede Record, está aqui ao meu lado. Percival, hoje, ao final das perguntas do juiz, o juiz, Adilson Palkowski, perguntou a Gil Rugai: o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar em sua defesa? E ele disse: como assim? O juiz explicou e ele falou: bom, dizer que eu sou inocente não vai adiantar muita coisa. Palavras literais de Gil Rugai. Como isso pode ser interpretado pelos jurados? Bom, o momento em que o réu, sendo interrogado, está diante do juiz é um momento muito importante e recusar-se a fazer esclarecimento pode ser interpretado até como um desrespeito ao magistrado. Ou seja, não é boa técnica, não é boa tática fazer isso aí. Então, ficou nebuloso e isso que o Celso indagou implica em esclarecer o seguinte: busca-se a motivação. Quer dizer, é um princípio clássico no direito que indaga a quem interessa, a quem aproveita no caso o crime. Então, a promotoria faz uma série de acusações. A defesa replica. Todas essas questões, principalmente as dúvidas, elas vão para a cabeça dos jurados. Quem dúvida, não condenam. Exatamente. Temos mais perguntas da bancada. Exatamente. Ana? Percival, boa noite. Pergunta para você e para o Eduardo Ribeiro, para que fique claro para o nosso telespectador em casa, quais são os próximos passos do julgamento? Ele termina mesmo amanhã ou se arrasta para a semana que vem? Ana Paula, acaba de ser decidido agora que o momento decisivo, que é o momento dos debates, o momento do duelo entre acusação e defesa, vai começar amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã. 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa, mais réplica se for pedida de 1 hora, mais tréplica pedida de 1 hora. Portanto, né? Então, seguramente, os próximos passos serão amanhã. Aliás, os passos decisivos. A apresentação das argumentações, os jurados querendo saber quem é mais convincente, o promotor ou o defensor. E ao final dos debates, o conselho de sentença, a decisão do júri. Ana, Celso.